servos, 2023 como teólogo, 2024 como profeta, e hoje eu vim como uma voz. Que voz é essa? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eu já tinha pulado da cadeira. Tem que ser crente para dar glória agora. Arrependei-vos. Ou você só dá glória a Deus debaixo de chave, porta aberta e vitória. A palavra dos Gideões é essa: arrependei-vos. Arrependei-vos. Quem está comigo levanta a mão. Arrependei-vos. Aí a camandaraba soi que manda. Se não aguenta a pressão, fica com a mão baixada e segura o glória. Mas se está comigo essa noite, a palavra de Deus, a palavra de Deus não está no monopólio e na corrupção, está em homens simples que carregam no coração, porque é chegado o reino do céu. O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada, que com a pressão ela se curva. Mas te apresento um pregador, te apresento um profeta, que nascido de mulher, não há ninguém como João. Deus deixou as estruturas de mármore e as colunas do templo para fazer do Jordão um tabernáculo. Há 400 anos há um silêncio profético, mas o culto agora é no Jordão, e o céu está aberto, e o céu está aberto, e o céu está aberto. E o pregador do Jordão não precisa fazer teatro emocionalista, não precisa dizer que você é o ponto fraco de Deus, não precisa trazer mensagem coach para Nutella. A palavra é essa: arrependei-vos. Igreja brasileira, a palavra para nós é essa: arrependado o reino do céu. Chegou o Interloop, o novo programa de pontos do Inter com vantagem. Quer abrir a boca para dar glória? Pode dar glória. Ou vai economizar e levar para a tua cidade? Deixa tudo aqui essa noite. Quem é João? Em meio a um silêncio profético, em meio à crise moral, em meio a esfriamento na fé, Lucas registra que há um homem por nome Zacarias, e sua esposa tem por nome Isabel. Mas diz o texto que Isabel era estéril. Isabel carregava no colo o opróbrio, a vergonha. Não cantaria jamais em sua casa o Salmo 128. Isabel via o seu esposo sacerdote nas atividades do templo e no ofício sacerdotal, mas carregava uma vergonha dentro dela. Mas diz o texto que mesmo em meio à frieza e à apostasia, o casal permanecia irrepreensíveis, porque a pressão e a frieza de fora não altera a essência de um coração fiel do lado de dentro. Mas ela é estéril e acreditava em um Deus que fez um ventre estéril de Sara gerar uma nação, que fez o ventre estéril de Rebeca gerar um herdeiro, que fez o ventre estéril de Raquel gerar um governador, que fez o ventre estéril de Ana gerar avivamento, que fez o ventre estéril da esposa de Manoá gerar um libertador, que fez o ventre de uma virgem gerar um salvador da humanidade, e que vai fazer o ventre dela gerar uma voz, a voz de arrependimento, que vai... De forma fidedigna e metódica, Lucas registra
como uma pena inspirada e apurada, com perspicácia ele diz: mas Isabel era das filhas de Arão, e Zacarias era da classe sacerdotal de Abias. Lucas não precisa dizer mais nada. O que Lucas está nos dizendo essa noite, Gideões, se ela é das filhas de Arão e o esposo é da ordem sacerdotal de Abias, Crônicas 24 e 25, o sacerdócio está corrompido. E por quê? Porque Anás já havia sido deposto. Anás é sacerdote caído, mas ainda tem influência dentro do templo. Por quê? Porque Roma bancava a cadeira. Tem muita gente com cadeira bancada, mas Deus não está no meio da corrupção e do monopólio. Deus está no Jordão, com os céus abertos, usando um profeta de verdade. O que Lucas registra se o templo e o sacerdócio está corrompido por direito, por prole, por dependência, João Batista, que vai nascer no seu ventre, ele pode ser de forma verídica e legítima um sumo sacerdote. Segundo Luiz Silão e Flávio Joséfo, havia naquele tempo de 20 a 25 mil sacerdotes. É possível que um sacerdote completasse a sua carreira ministerial e não tivesse uma única oportunidade de entrar dentro do templo e oferecer incenso. Zacarias tem a esposa estéril, mas ele vai participar de um sorteio que faziam como de costume. Em quem lançar a sorte e recair no sorteio, este terá o privilégio de entrar dentro do templo. Para alguns, coincidência; para quem prega, milagre. Eu ouvi um glória a Deus aqui, eu vou repetir. Para alguns, coincidência; para quem prega, milagre. Para alguns você nem deveria estar aqui, não tem padrinho, ninguém bancou a cadeira, mas Deus disse: é Ele, eu vou usar, e não consulta homens. Zacarias vai colocar a veste de linho, vai preparar o incenso. E o que tem no incenso? Do lado de dentro, Zacarias, você não leva o que você quer. Do lado de dentro se entrega aquilo que eu estabeleci. Alguém dê um glória, eu vou repetir. Do lado de dentro da minha casa, você não traz o que você quer. Do lado de dentro se traz aquilo que eu estabeleci. O que Deus estabeleceu: incenso do lado de dentro. Os elementos são onixa. Pega uma concha nas profundezas das águas, abre ela, tira a esponja, queima, pega as cinzas e coloca dentro do recipiente de ouro. E agora vai atrás do gálbano. Gálbano é uma planta. Se você não machucar, não sai a essência, mas quando machucada, quando machuca a gálbano, ela coloca para fora o que tem dentro. Tira o líquido do gálbano, coloca dentro do recipiente de ouro. E agora, pregador, vai atrás do estoraque. A planta estoraque, a sua folha, se você ver ela agora, está gotejando. Se for daqui 3 horas, está gotejando. Se for amanhã, está gotejando. Parece crente gideonita. Se você olhar para ele agora, está dando glória. Daqui 3 horas, está dando glória. E amanhã, está dando aleluia. E depois da manhã, está dando o grito de glória que o diabo odeia. Tritura a folha, coloca dentro do recipiente de ouro. E agora? Agora já sei. Pego o meu fogo, acendo, sobe o incenso, está tudo bem. Se fosse na tua casa, estava tudo bem. Se for fogo dos homens lá dentro, eu te mato. E por quê? Porque fogo dos homens é só movimento, é só teatro, é só emocionalismo. Tem movimento, não tem palavra. Tem pula-pula, mas não tem Bíblia. Engana os incautos. Mas você veio aqui essa noite para comer pão do púlpito dos Gideões essa noite. Daqui a pouco é só fumaça. Cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, chacoalha 10. É só movimento. O que Deus disse? Vai lá no... Lá tem brasa,
e tem fogo. Que fogo é este? O fogo que eu acendi, e o fogo que ele acende, homem nenhum apaga. Se tivesse mais de 100 mãos levantadas, eu contava sobre o fogo. Gênesis capítulo 15, versos 17. Deus fez uma aliança. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Deus falou com Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 31. A coluna no deserto é uma coluna de fogo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29. A tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo 5. O Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Lá no Jordão, eu só batizo com água, mas tem alguém, parece que os pregadores conhecem ele, parece que o ginásio, o pavilhão conhece ele. Quem é ele? Mais poderoso que o pregador, mais poderoso que João. Quem é ele? É aquele que vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Só quem gosta do fogo reage essa noite. Vai ficar me olhando com essa cara de engomadinho, ou vai encher essa casa de glória? Segura. Os rabinos acreditavam que se tivesse 2 judeus falando da Torá, Deus se aparecia e se manifestava. Segundo o Talmud, não poderia ter 9 pessoas para ter culto na sinagoga, no mínimo 10. Se tiver 9, porta fechada, não tem culto. Mas Jesus disse: se no pavilhão tiver 2 ou 3 crentes, tem culto. Aí tem 2 no caminho de Emaús, andando, falando de quem? Falando dele. Ele apareceu. Diz o texto que quando ele falava, o coração deles ardia. Só dá glória se entender. A palavra arder no grego é kaio, e kaio significa, só para quem gosta, pegando fogo. Zacarias vai no altar pegar fogo e brasas para acender o incenso. Mas tem um detalhe aqui, pastores: o fogo no altar só acontece depois de limpar cinza e depois que o lenhador corta madeira. Madeira lá fora é grande, mas aqui no altar é no padrão dele. Vou repetir: lá fora é grandão, tem posição, tem até aparência. Aqui é no padrão de Deus. Sabe por que tem crente que não pega fogo? Porque é grande lá fora e quer ser grande aqui dentro. Mas se é grande lá fora e é modelado e podado aqui dentro, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Já pegou, vai pegar em nome de Jesus. Tu não está achando que eu vim contar palestra de teologia aqui para você essa noite? Pentecostais e assembleanos ainda são batizados no fogo. Zacarias vai vestir um linho. Amigo, o profeta de Tecoa, lavrador e boiadeiro, Amós no capítulo 5 disse: afasta de mim o intrépito dos seus cânticos, eu aborreço das tuas festas. Sabe o que Deus estava dizendo? As festas que vocês fazem sem mim, as festas que vocês louvam homens, a festa que o pregador é o centro dela, aonde Deus não ocupa o primeiro lugar, Deus não está.
O que Deus está dizendo é: pega essas musiquinhas que exaltam homens e deixe em casa. Cantoras de 40 mil e 20 mil com exigências, fiquem em casa, porque no meu culto eu não aprovo. Mas em Samaria também era assim. Sabe o que aconteceu em Samaria? Quando a Síria invadiu o reino do norte, levou cativo os nossos irmãos do reino do norte, eles colocaram lá 5 povos: Babel, Cuta, Rava, Hamat e Sefarvaim. Por que a Síria colocou 5 povos? Para que Samaria perdesse a identidade. Cada povo trouxe o seu Deus, suas músicas, seus cultos, suas vestes. Houve um sincretismo religioso. É o que está acontecendo hoje. Neopentecostais travestidos de espirituais e pentecostais estão manchando o pentecostalismo no Brasil. E o povo sendo enganado dia após dia. Mas Deus, irado, o que Ele fez? Enviou leões em Samaria. Diz o texto que os leões passaram a matar pessoas. Alguém se levantou e foi ao rei da Síria e disse: ó rei, o Deus de Israel enviou leões para nos matar. Por quê? Porque nós não sabemos como é o costume do culto do Deus da terra. Sabe o que o rei da Síria fez? Pega um sacerdote, não de Levi, aquele que Jeroboão nomeou sem ter sangue levítico, sacerdote pirata. Eu vou repetir: traz um sacerdote pirata para ensinar para o povo a manha do culto, só para calar leões. Tem obreiro pirata que só ensina a manha do culto, tem pastor pirata que só ensina a manha do culto, mas o que o povo precisa conhecer é o Deus do culto essa noite. Vocês me aguentam mais 10 minutos? Digam amém. Se não tem culto em Samaria, só tem sacerdote pirata e aprenderam a manha do culto, não conhece o Deus do culto. Se não há mais culto em Jerusalém e não há culto no Jordão, e agora? Se o sacerdote pirata ensinou a manha do culto, um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai entrar em Samaria, não para ensinar a manha do culto, mas para ensinar uma mulher samaritana aonde é o culto e quem é o Deus do culto. Seus discípulos vão comprar comida. Os discípulos foram. O João não é bobo, o João ficou, entrou com ele em Samaria. Jesus sentou no poço, está esperando a mulher. Quando a mulher vem, meio-dia, não às 9, não às 3 da tarde. Quando ela vai pegar água, Jesus levanta e diz: mulher, dá-me água para beber. Como tu, sendo judeu, pede água para beber para uma mulher samaritana? Mulher, você vem neste poço, bebe água, vai para casa e volta a ter sede. Se tu conhecer o dom de Deus, se é de verdade, não tem máscaras. Se é de verdade, não tem atores essa noite. Se é de verdade, não tem faz de conta. Se é de verdade e Ele te encontrou essa noite, você é o endereço que Deus escolheu. E aonde é o culto? Dentro de você. Dentro de você. Dentro de você essa noite. Já estou terminando.
Pregador, se eu sou o ambiente do culto, e o Senhor é o Deus do culto, em Jerusalém tinha glória. Cadê a glória? A glória que esteve atrás do véu de Moisés, e que depois eu descobri que não tinha glória nenhuma, era só véu. Ele não queria mostrar que a glória era transitória, e Paulo dedurou ele aos Coríntios. Aquela glória que encheu o tabernáculo de Moisés, aquela glória que quando os filhos de Asaf, Zacur, Matanias, Azarel e José tocaram na inauguração do templo de Salomão, ela encheu a casa. Essa mesma glória que Isaías disse que Deus não dividiria mais com ninguém. Jesus está orando em João 17 e disse: Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo. Vai fazer o que com ela? Eu vou dar para aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O Deus do culto fala com você essa noite. Você é o ambiente que Deus escolheu essa noite. Eu não sei se você vai pegar, mas eu encerro aqui. Um dia Jesus disse: este templo vai ser destruído, mas em 3 dias eu levantarei. Segura. Só João pegou. João disse, pastor Moisés, ele falava isso do seu corpo. Vocês estão prontos para ouvir? Eu vou dizer. O que Jesus estava dizendo nas entrelinhas é: quando eu estava na eternidade, eu era o templo de Salomão. Glória, glamour, esplendor. Mas quando eu me fiz carne, eu me tornei do templo de Zorobabel, sem formosura, sem aparência, desprezado pelos homens. Mas este templo da cruz vai ser destruído, mas ao 3º dia eu levanto um novo templo. Alguém já levantou da cadeira e entendeu? Eu levanto um novo templo. Que templo? Vós sois o templo. E cadê a glória? Paulo diz: nós andamos de glória em glória, de glória em glória, de glória enche essa casa de glória. Coloque-se de pé, nós queremos orar por você.